paz a todos, espero que estejam bem. Esse é o último episódio da série Mulheres Parecidas com Jesus. E eu e a minha parceira Rebeca escolhemos falar com vocês sobre a história de Ruth. Eu gosto da história de Ruth porque ela é uma mulher como eu e você, uma mulher que tem sonhos, uma mulher que realizou sonhos, mas que também passou por algumas dores, algumas dificuldades, né? E ela era uma estrangeira, se casou com um dos filhos de Noemi. Noemi tinha 2 filhos, ela se casou com um dos filhos de Noemi e tudo ia bem na realização desse sonho, né? Ela se casou, ganhou uma família, porém era um momento de muita dificuldade, de muita escassez. Daqui a pouquinho a Rebeca vai explicar um pouquinho melhor para vocês, né, o contexto histórico que Ruth viveu. E pouco tempo depois, Ruth perdeu o seu sogro, o seu esposo e também o seu cunhado, ou seja, ficaram essas 3 mulheres sozinhas e desamparadas num contexto muito difícil. Mas o diferencial de Ruth é o que ela fez diante dessas dificuldades. Eu gosto muito da história de Ruth, porque é uma história que inicialmente, quando você olha, é um romance, e depois quando você passa a enxergar alguns pontos, alguns contextos, e você começa a observar a profundidade que tem nesse livro. Um dos pontos é que Ruth foi uma das poucas mulheres citadas na linhagem de Jesus, e isso por si só já é muito grande, algo muito importante. Outro ponto é a época que aconteceu a história, que foi na mesma época de Juízes. E sabemos que Juízes se passou em uma época de muito caos e dispersão do povo de Deus. E a gente sabe que é um livro que fala muito sobre condenação e consequência do pecado. Quando você lê com atenção, é claro que você vê, sim, o cuidado de Deus para o povo, mas ainda assim é um livro denso, que termina de forma densa. E Ruth é esse livro que vem trazendo esperança, que é o livro que mostra como Deus estava trabalhando e já estava tecendo a história de redenção. É um livro que traz esse contraste entre o Pentateuco e Juízes e exala a presença de Jesus no Velho Testamento. É um dos livros que mostra o início do plano de Deus. Mostra ali o cuidado de Deus, que em pequenos detalhes, em uma história de uma mulher simples, iniciou ali o plano de redenção. As 2 características de Ruth que para mim mais se assemelham com Jesus é a fidelidade e a bondade. Ruth foi fiel tanto a Noemi, sua sogra, porque ela mesmo a sogra tendo dito para ela, olha, agora que você ficou viúva, eu não tenho nada para te oferecer, meu filho morreu, volta para sua terra. Ela permaneceu ali do lado da sua sogra, tanto para passar aquela dificuldade, quanto para enfrentar tudo que ainda estaria por vir. E a bondade, porque quando Ruth estava ali trabalhando na lavoura, né? Quando eles já tinham voltado para a terra de Noemi, quando ela estava ali trabalhando na lavoura, a palavra de Deus diz que a história de Ruth ficou conhecida, a bondade que ela tinha, o cuidado que ela tinha para com Noemi, mesmo que ela não tivesse mais o seu esposo ali como um vínculo com ela, era conhecida, era grande, né? Então, isso me lembra muito Jesus, porque Jesus é a bondade em pessoa e ele é fiel ainda que a gente não seja, é isso que diz a palavra, né? Então, para mim, essas 2 características são as que mais lembram Jesus na vida de Ruth. Além dessas características que a Sueli já falou, uma característica que para mim me chamou muita atenção e que eu acho que é o que mais torna não necessariamente só a Ruth como personagem, mas a história dela parecida com a de Jesus, é a forma como ela abandonou seus privilégios para seguir Noemi.
E às vezes a gente não para pra pensar que Orfa não estava errada ao voltar para casa dos seus pais. Mulheres naquela época, viúvas, não tinham muito o que fazer. Elas nem sempre tinham condições de exercer algum trabalho. Então elas precisavam de filhos, homens, ou marido, ou pai. Elas precisavam da figura masculina. E a Noemi perdeu tudo. Mas a Ruth, ela tinha pra onde ir. E ela não foi. Ela deixou tudo pra trás e abriu mão de tudo. E sacrificou esse conforto que ela poderia ter por amor a Noemi. Por amor à família do seu marido que faleceu. E ela sacrificou a vida dela de alguma forma em prol de outra vida, assim como Jesus. E isso também tá ligado a uma outra característica que eu vejo em Ruth, que é similar a Jesus, que é esse coração de serva, essa naturalidade que ela tinha em servir. Então, além de seguir Noemi, ela se colocou à disposição para servir ela o tempo todo. Ela cuidava de Noemi e se dedicou servindo a Noemi, que já era de mais idade. Então, além de ser uma mulher sozinha, ela também não tinha idade para trabalhar como a Ruth teve. E ela trabalhou em prol da Noemi. Então, ela abriu mão de muita coisa para seguir o propósito que Deus tinha para ela. E fez isso com amor, como Jesus abriu mão da sua própria vida por nós e fez isso com amor. E enquanto ele esteve aqui, ele nos serviu. Bom, como vocês viram neste e nos outros vídeos, as características dessas mulheres, de todas as mulheres citadas aqui nos vídeos e inclusive na vida de Ruth, são totalmente possíveis, né? E são muito perceptíveis também na vida de muitas mulheres que nós conhecemos e nas nossas vidas também, né? E são características que a gente pode também ter, a gente pode melhorar, ainda que a gente tenha, a gente pode melhorar, né? E isso com certeza é possível quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós passamos a conhecê-lo cada vez mais, nós nos tornamos cada vez mais mulheres parecidas com Jesus. Essa foi uma série dedicada ao mês das mulheres, né, uma homenagem da PIB Fernandópolis, e nós nos despedimos de vocês com muito carinho. E se você não viu os outros vídeos, volta lá mais um pouquinho e assiste, porque essa série ficou incrível e tenho certeza que vai edificar a vida de todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus.